Agora nós vamos estar falando sobre os prótons, nêutrons e elétrons, sobre o modelo atômico de Rutherford. Nesse modelo atômico, nós encontramos o núcleo. Esse é o núcleo. Aqui, por fora, esse espontilhado, nós encontramos a eletrosfera. E aqui, em volta, nós vamos identificar aqui, são os elétrons que giram ao redor do núcleo. Aqui nós vamos representar os prótons que estão dentro da eletrosfera, que fazem parte do núcleo, junto com os nêutrons. Então, nós vamos colocar aqui que esses são os prótons, que fazem parte do núcleo, assim como nós temos os nêutrons, que também fazem parte desse núcleo. Representado pela letra N. E nós temos também os elétrons, que giram ao redor desse núcleo. Que giram ao redor desse núcleo. Os elétrons representados de vermelho, que giram ao redor do nosso núcleo. E através daqui, nós vamos ver o número atômico. Como que nós vamos ver o número atômico? Primeiro, nós vamos ver o elemento químico, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio vem acompanhado de Z. Esse Z, ele é o nosso número, atômico. É o nosso número atômico. E nós temos o A, que é o nosso número de massa. Então, nós temos a nossa fórmula geral, que é A igual a Z mais N. Essa é a nossa fórmula para acharmos o nosso nêutrons. Eu falei da nossa fórmula, né, geral. Mas também nós temos que saber que o número atômico, ele pode ser também igual ao nosso número de prótons. Ok? Que também vai ser igual ao nosso número de elétrons. Por que, professora? Porque aqui o hidrogênio trata-se de um elemento neutro.
ele não está falando nem de um cátion, nem de um ânion. Então, quando nós não falamos de cátion nem de ânion, ou seja, nós não temos nenhuma carga positiva nem negativa, o nosso número atômico será sempre igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. E a nossa massa atômica, representada pelo A, ele é o número de massa é a soma dos prótons, que é a soma dos prótons, mais os nêutrons, né? Que é igual ao nosso número de massa. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Exemplos. Determine o número de prótons, de nêutrons e elétrons dos seguintes elementos. Carbono. Como que nós vamos ver o carbono? Nós precisamos de uma tabela periódica. Aqui nós temos o carbono. Olha o carbono aqui. Então, nós sabemos que o carbono tem o seu número atômico 6 e a sua massa atômica é 12. Então, eu anoto aqui no meu caderno que o carbono, representado pela letra C, ele tem 6 de número atômico e ele tem 12 de massa atômica. Automaticamente, eu já sei a minha fórmula para achar o número atômico de prótons e de nêutrons. Eu sei que é A igual a Z mais N, né? Ou A igual a P mais N. Por quê? Porque número atômico igual ao número de prótons. Como é que eu vou fazer isso? Eu já sei o meu número de massa. Quem é meu número de massa? Essa é a minha massa. Então, eu sei que é 12. Quem é o meu Z ou o meu P? Porque pode estar representado em outros livros, em outros lugares, como P. Porque o número atômico é igual ao número de prótons. É 6 mais N. Automaticamente, eu sei que eu vou passar o 6 para cá, vai ficar 12 menos 6 igual a N. Meu número de nêutrons é 6. A mesma coisa nós temos no alumínio. Vamos procurar na tabela periódica o meu alumínio. Nós entendemos que nós temos o alumínio, o número atômico 13, e a sua massa 27, porque nós vamos arredondar, ó, 26,982. Então, será arredondado. Então, nós sabemos que a mesma fórmula, A igual a Z ou P mais N. Nós sabemos que quanto vai ser o nosso número atômico. 13 é o nosso número atômico, que é Z, né? Que é Z. Nós temos 27, que é o nosso número de massa, né? Então, nós vamos fazer como aqui? Prótons é igual a 13, né? O elétron também é igual a 13. Por quê? Porque o meu elemento químico não possui carga positiva nem negativa, ou seja, ele não é um cátion nem um ânion. Isso nós estaremos falando na próxima aula. Logo, eu tenho meu nêutron, que é igual a 27 menos 13, que é igual a 14. Logo, nós temos isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo
tá? É uma ajuda. E com esse vídeo nós teremos um próximo falando sobre cátion, ânion, sobre isótopos, isóbaros e isótonos. Um beijo, fico com Deus.